Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo da instrução probatória aqui no nosso curso sobre a tutela cognitiva, procedimento comum da tutela cognitiva. E nós vamos começar hoje, fazer uma pequena introdução a respeito das provas em espécie. Nós passamos já o estudo da teoria geral das provas, falamos de diversos tópicos relacionados à teoria geral das provas, falamos nos últimos vídeos sobre a audiência de instrução e julgamento, e aí para finalizarmos mesmo a atividade probatória, a instrução probatória, falta-nos ver cada uma das modalidades dos meios de prova em espécie. E os meios de prova, vou fazer uma pequena apresentação geral aqui para os senhores. Os meios de prova são os seguintes: nós temos a ata notarial, prevista no artigo 384, nós temos o depoimento pessoal, previsto entre os artigos 385 e 388. Temos a prova chamada de confissão, que na verdade nós veremos que não é um meio de prova, mas um resultado probatório, mas enfim, está a confissão aí prevista entre os artigos 389 e 395. Nós temos a exibição de documento ou coisa como meio de prova, artigos 396 a 404. A famosa prova documental, que vai do artigo 405 a 441. Também famosa a prova testemunhal, que vai do artigo 442 a 463, 463. Também famosa a prova pericial, artigo 464 a 480. E, por fim, a inspeção judicial, que vai do artigo 481 ao 484 do CPC, do 485 em diante, nós temos já o capítulo da sentença. Bom, quero lembrar os senhores, muito rapidamente, não transformar isso aqui em teoria geral das provas, mas só recordar alguns tópicos, alguns itens que são importantes, têm uma relação muito próxima com as provas em espécie. A primeira delas é a tipicidade dos meios de prova, né? Eu lhes apresentei aqui as modalidades que nós temos de provas típicas, são 8 espécies de prova típica, mas nós vimos já que mesmo que não haja, mesmo que determinada prova que se pretenda utilizar não seja enquadrável nesses atributos, nessas espécies que nós apresentamos ainda agora, ainda assim ela pode ser utilizada desde que seja moralmente legítimo. A única restrição, isso consta lá do artigo 369, que nós já estudamos aqui. A ideia não é voltarmos a esse ponto, mas é só recordar esse princípio da atipicidade dos meios de prova. Um outro tópico interessante é da comunhão ou da aquisição das provas, né? Independentemente de quem tenha produzido a prova ela é juntada ao processo com a finalidade de formar o convencimento do juiz. Então, a prova documental, documento juntado pelo autor, ele pode inclusive prejudicar o autor. A prova pericial requerida pelo réu pode inclusive prejudicar o réu. Essa é a característica da comunhão ou da aquisição dos meios de prova. E aí, para fechar sobre esse esse convencimento do juiz, lembrar que nós temos o livre convencimento motivado, quer dizer, o juiz valora a prova de um modo livre, mas não tão livre assim, né? Ele deve fundamentar. O juiz atribui à prova a valoração que lhe reputar adequada, desde que o faça motivadamente. E aí, para fecharmos esse vídeo, tendo apresentado aí as espécies de prova previstas, as 8 modalidades de prova previstas no CPC, e tendo visto aí, recordado essas características da teoria geral da prova, que são muito importantes, quero ver com os senhores as fases de produção da prova. Nós temos, em primeiro lugar, o requerimento, depois o deferimento, a análise quanto ao deferimento, no deferimento ou indeferimento, e a produção da prova. Então, o primeiro item, né, a primeira parte, o requerimento pela parte. Em geral, salvo disposição em sentido diverso, a parte deve requerer as provas na primeira oportunidade que tiverem para falar nos autos. E nós tratamos disso aqui quando estudamos a petição inicial e a contestação. Ok? Recordar aos senhores também que nós temos
o juiz conta com poder instrutório, né? Então, no capítulo lá dos poderes instrutórios do juiz, nós vimos que o juiz pode determinar a produção de prova, inclusive de ofício. Então, quanto ao requerimento, o juiz pode requerer de ofício ou a parte pode provocar. Como é que a parte requer? Em geral, a não ser que haja previsão em sentido diverso, em geral, na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. E o juiz vai analisar se defere ou não a produção da prova. E essa análise quanto ao deferimento da produção da prova se dá na decisão de organização e saneamento do processo. Lembrem-se lá o que nós vimos aqui também, no inciso 2º do artigo 357. Artigo 357, inciso 2º, o juiz delimita as questões de fato que devem ser provadas e vai definir quais são as provas que serão produzidas. E a produção em si da prova se dá a posteriori, evidentemente, com a fase instrutória do processo. Ok? Então essas as primeiras, muito que en passant, as primeiras considerações que eu queria fazer com os senhores nesse tópico derradeiro das provas, que são as provas em espécie. Vamos ficando por hora por aqui. No nosso próximo encontro eu vou ver com os senhores a primeira modalidade de prova em espécie que nós temos regulada no CPC, que é a ata notarial. Tá certo? Bom, senhores, então é isso. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.